Olá pessoal, aqui é a Larissa Mendes. Hoje nós estamos aqui para conversar com o professor Marcelo Leite sobre a sua trajetória na fotografia nesses quase 40 anos de profissão. Atualmente, o professor Marcelo leciona disciplinas ligadas à fotografia e o fotojornalismo. Trabalha na universidade desde 2010, quando ainda era ligada ao campus Cariri da UFC. Meu nome é Marcelo Eduardo Leite, eu tenho 58 anos. Nasci em Rio Claro, que é uma cidade do interior de São Paulo, na região de Campinas. Eu trabalho assim com fotografia desde 1985, que foi quando eu desenvolvi o meu projeto, meu primeiro projeto pessoal mesmo, no qual eu estava engajado nele. Mas a fotografia se mistura com a minha vida desde a infância e pré-adolescência, adolescência. Mas esse é o período no qual eu realmente decidi pela fotografia, né? Então, me aproximando de fazer 40 anos, né, de fotografia. A partir de que momento você tirou uma foto e percebeu, eu quero isso para minha vida? Olha, o cinema foi fundamental para mim. E, assim, num primeiro momento pode até parecer, o cinema como linguagem, a fotografia do cinema, não é bem isso que aconteceu. Eu tive a oportunidade de frequentar alguns cineclubes, né, isso em 84, 85, 86. Era o cineclube do Sindicato dos Jornalistas, cineclube da Fundação Getúlio Vargas, cineclube do Bexiga, Cinemateca. E dentre os filmes que eu assisti, foi do Fassbinder, o alemão Fassbinder, Jean-Luc Godard, Wim Wenders, que é alemão. O Wim Wenders foi um cineasta do qual eu mais me identifiquei. Eu assisti uma série de filmes dele dos anos 70, que são filmes em preto e branco, pouquíssimos conhecidos. Ele ficou conhecido mais a partir do filme Paris, Texas. E esses filmes mostram personagens que estão vivendo uma trajetória individual, são road movies, a maioria. E esses personagens têm uma certa angústia com relação ao mundo e desenvolvem alguma coisa muito pessoal, né? E quando eu vi esses filmes, eu me identifiquei muito, assim. Falei, nossa, assim, como essas pessoas resistem, né? Com relação às coisas, então naquele momento, tem um filme especificamente, no decorrer do tempo, por exemplo, tem outro que chama Movimento em Falso, que eu acho que me jogaram assim a assumir aquilo que eu estava querendo fazer, né? Se fosse outra coisa, teria funcionado também, né? Especificamente da fotografia. Então eu acho que essa foi a principal referência, né? O cinema, mas não pela linguagem fotográfica, pelo conteúdo dos personagens e aquela mensagem que os filmes traziam, né? Eu tinha 21 anos trabalhando em preto e branco, e aí passo para colorido, né? Apesar que algumas fotos digitais eu passo para elas para preto e branco, mas tudo eu estou pensando em colorido, né? Porque quando você fica 21 anos fotografando com filme preto e branco, você olha para as coisas e já pensa, já sabe entender aquelas linhas, aquelas formas, o que está valorizado ali no enquadramento. E esse eu acho que foi o principal ponto, né? Você considera que seu estilo de fotografia mudou quando você passou do analógico para o digital? Tipo assim, o que é que você gosta de fotografar? Paisagens, ações do cotidiano, pessoas? Eu acho que essa questão da cor, né, que eu acho que é o ponto principal, apesar que às vezes eu analiso as fotos e vejo que algumas têm um potencial para se tornar em preto e branco, depende muito da luminosidade, das cores que estão ali, né, da composição, de como que a coisa está colaborando no ponto de vista de evidenciar o que está ali representado, né. Quando eu voltei da Bolívia, essa foto foi premiada e a partir dela que eu tive a ideia daí de fotografar, né, tudo. E aí fui indo, isso aqui vai até um certo período. É uma seleção que eu fiz no decorrer do tempo, né, que era tudo preto e branco, isso eu gosto muito também. E tem uma coisa mais, assim, humanista, que eu fui me distanciando, eu fui valorizando mais esse tipo de construção, sabe, que envolve grafismo, coisas da cidade.
hoje eu acho que eu não teria um estilo próprio, no sentido de que, dependendo do projeto que eu estou trabalhando naquele momento, eu faço de uma maneira um pouco diferente. Mas o meu principal, a principal linha seria isso, que é a fotografia orgânica, que na verdade é um conceito que não existe assim na literatura, mas foi o que eu encontrei para me identificar. Mas por que a América Latina como ponto de interesse? A América Latina é uma coisa que eu já tinha, quer dizer, nós somos latino-americanos, né? O brasileiro tem essa tendência de dizer, eu vou viajar pela América Latina, né? Ir para Iguatu já é viajar pela América Latina, né? Mas esse interesse pelo outro na América Latina, acho que o Brasil, por ter um idioma diferente, né? A gente sempre tem essa curiosidade em relação aos outros países. Como você considera que você desenvolveu esse olhar sensível sobre o mundo, assim, porque você já viajou muitos países, ter a oportunidade de conhecer a história, o contexto cultural de cada um deles, como tu sente que isso impactou na tua formação e ainda impacta? Eu assim, a origem, né, de tudo, acho que é a leitura, né? Eu, assim, sempre fui um leitor compulsivo, inclusive de jornais, assim. De, na infância, adolescência, né, meu pai assinava jornais, né, primeiro a Folha, depois o Estadão, e tinha aquele barulho do jornal caindo na garagem, né? Pá! E já corria, pegava algum caderno e via. Então essa foi a primeira porta assim que abre, né? Porque dá uma inquietação, né? Porque você vai vendo ali as guerras que estão acontecendo, artistas que estão emergindo, coisas do esporte, política local. Quer dizer, você já vai se formando de uma forma, né, diferenciada com relação a isso. E depois várias referências, né, culturais, né? Se interessar por cinema, né? Artes plásticas, uma coisa assim que a gente sempre teve. Frequentava a Bienal, tipo, com meu pai e minha mãe falecida, gostava muito de arte. Ela foi pianista, mas acabou tendo na área da educação por uma questão de imposição, vamos dizer, machista do período dela. Então tinha esse apreço pela arte, pela cultura já em casa, né? Então eu acho que essa é a influência principal. Depois várias coisas vão se cruzando, né? Eu fiz ciências sociais, né? Eu acho que isso daí trouxe mais conhecimento e carga. Você sai da teoria e vê aquilo na prática, né? Tanto no passado como no presente. Isso. E entender a perspectiva histórica, né? O processo de transformação, o encontro das diferenças, o processo de alteridade, várias coisas. E eu acho que isso me ajuda a compreender quem eu sou também, né? Vamos dizer assim, o meu tamanho diante das outras coisas, né? E que conselho você daria para nós, estudantes de jornalismo, que estamos ali nos apaixonando pela fotografia? Bom, primeiro eu devo falar com o professor. Leia o manual da câmera, que eu acho que é uma coisa que tem que entender, né? Porque esses conceitos que a gente coloca, abertura de diafragma, velocidade do obturador, regulagem do ISO, tudo, eles não são iguais em todas as câmeras. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é entender como acessar isso na própria câmera. Outra coisa são valores humanísticos, né? Não pensar o outro como uma coisa exótica, né? Diferente, essa coisa, não ser colonizador, usando a fotografia, né? Tentar compreender as pessoas. A questão ética também, né? De você ver o limite das pessoas, as pessoas estão necessariamente se sentindo à vontade quando você está fotografando. E usar outras ferramentas que não são da fotografia para fazer fotografias, né? Tentar entender o contexto no qual você está fotografando, pesquisar, usar mapa. Eu uso muito mapas, né? Os mapas me ajudam a ver os percursos que eu vou fazer, os lugares que eu vou fotografar, né? Então eu acho que é juntar uma série de outras coisas que não são necessariamente da fotografia, né? A fotografia ela depende de outras coisas que a gente precisa fazer e que são importantes para que ela seja uma fotografia melhor. A fotografia ela é a minha forma de pacificação com relação ao mundo, né? Essa que é um remédio para mim, na verdade, né? A fotografia. Se não fosse ela, eu não sei se eu conseguiria viver, né? Agradeço aqui a participação do professor Marcelo pela disponibilidade de contar a sua história na fotografia. Fale para o pessoal onde seguir o seu trabalho, quiser acompanhar suas fotos. Eu tenho uma conta, né, no Instagram, né, mleite.foto.
Tenho também uma página, que é marceloleite.net, né? Que é a minha página que eu mesmo construí, né? Onde eu tento organizar os trabalhos.